e a psicanálise tem destas coisas. Hoje, em especial, a pedido, eu vou falar um pouquinho sobre a famosa síndrome cultural denominada Irmã de Moisés. Né? Por que síndrome cultural? Porque, na verdade, né, esta ideia da síndrome da Irmã de Moisés está associada, né, à condição de elementos culturais que cercam as nossas convenções de relações no cotidiano. Mas, para a gente centrar a discussão, veja que interessante. Quem seria a Irmã de Moisés? Irmã de Moisés, biblicamente falando, é aquela menininha que ficou incumbida, né, de acompanhar o cesto onde estaria Moisés, né, quando solto no rio Nilo, né, sem interferência, não faria interferência nenhuma, mas levaria notícias, né, o tempo todo à mãe, né, que estava preocupada, né, com os rumos, né, desta criança, certo? Esta é a lógica trazida biblicamente e não é teologicamente que eu vou discutir. Eu vou discutir numa análise comportamental, né? A menina é alguém que observa, né, sabe do valor do irmão, observa, não interfere, né, e leva notícia. Observa, não interfere e leva notícias. Aí está a vértice, né, da síndrome da Irmã de Moisés, que nós poderíamos trocar pela ideia de, né, acostumar-se com torcidas contrárias, né? Vamos dizer assim, como, né, se ela estava ali preocupada, olhando, sem interferir, levando aqui, levando ali. Pois é, mas se nós pensarmos no contemporâneo, se nós pensarmos nas superficialidades, se nós tomarmos por base, né, uma concentração social, né, de informações que não se fazem em saber, se nós tomarmos como, né, princípio reflexivo a naturalização, né, da negação da ciência, da negação do conhecimento, né, do nauseamento de alguns ou de muitos acerca daqueles que conseguem produzir de maneira cooperativa, de maneira respeitosa e, pasmem, né, sem fazer das costas dos outros degraus de subida, sem barganha, sem acordos. Isto causa, né, isto causa um movimento de quem vê a importância do que este outro faz, ou vê a relevância e o impacto social do que este outro faz, fica este sujeito superficial observando, porque a ideia é observar, né? Não incidir em nada, eu não vou curtir, eu não vou parabenizar, eu não vou dizer que está bom, eu não vou dar nenhum reforço. E veja só, né? Por vezes é alguém muito próximo, né? Por vezes é alguém muito próximo, porque dando reforço, eu qualifico as práticas desta pessoa que não está fazendo nada mais, nada menos do que produzir. Produzir e compartilhar a sua produção. Mas, como a Irmã de Moisés, né? Daí a ideia, eu vou observar, eu não vou dar nenhum reforço, nem positivo, nem negativo, porque se eu der o reforço negativo, eu torno explícita a minha convulsão acerca da produção do outro, né? E vou ficar fazendo esse movimento de levar e trazer notícias, né? Para outros feudos, para outros pastos, né? Porque este é o papel de quem sofre
da síndrome da irmã de Moisés, né? Quer dizer, a ideia de que, né, eu não me posiciono, né, porque se eu me posicionar ou eu me declaro como alguém que, carregada de superficialidades, estou de olho na produção do outro que me incomoda, uma vez que eu não produzo, e além de não produzir, né, eu tenho estes vazamentos extremamente segregadores, né, e eu também não curto, não compartilho, não digo que é legal, não deixo explícita a alegria diante do sucesso do outro, porque isto qualificaria a prática do outro. E a minha ideia, dentro dessa concepção de observar e de ser uma torcida contrária, né, mesmo velada, cortinada, né, é justamente, isso é interessante, é justamente desqualificar o outro, que é típico da pós-modernidade, né, líquida, é típico, né? Sujeitos que não conseguem, diante, né, das suas arrogâncias, diante, né, da escassez de humildade, não conseguem construir comunidades de aprendizagem, não conseguem fazer compartilhamentos genuínos e ficam, né, numa condição pseudo-elegante de torcida contrária. Eles estão ali o tempo todo observando, inertes, né? E torcendo que algo dê errado. Torcendo que algo dê errado. Porque, na verdade, né, ver o outro prosperar, ver o outro produzir, ver o outro protagonizar algo, principalmente de maneira idônea e ilibada, incomoda. Ele não fez barganha nenhuma, né? Ele não costurou nada com ninguém. Ele apenas está produzindo. Meu Deus do céu, ela apenas está produzindo e isso me chateia. Porque eu observo de longe, não interfiro, não vou curtir, não vou dar os parabéns. Não vou dar os parabéns. Para que eu vou dar os parabéns? Porque a ideia é me manter perto, observando, torcendo para que dê errado, né? Torcendo para que dê errado, mas fazendo, com perdão da expressão chula, a egípcia, né? Uma expressão chula. O que é egípcia, né? Quietinha, educada e fina. Mas, na verdade, por debaixo do tapete, né, há uma convulsão que desacomoda essa identidade superficial que é, né, consagradamente torcida contrária, né? Então, na verdade, a síndrome cultural da irmã de Moisés tem a ver com a pós-modernidade, sim, tem a ver com a liquidez, sim, tem a ver com, né, esse amontoado de informações que as pessoas não conseguem compilar, fazer curadoria e produzirem, e ver a produção do outro de maneira idônea e de maneira ilibada causa um incômodo severo. E aí, por vezes, né, para não causar uma posição que desvele a minha intenção de desqualificar o outro, eu fico observando e torcendo para que tudo vire ruínas, para que tudo se consolide em ruínas. Então, a síndrome da irmã de Moisés, né, ou a famosa torcida contrária, sempre existiu, mas em tempos de superficialidade, ela ficou, né, extremamente à flor da pele. Então, não se preocupem com a torcida contrária. Ela sempre existiu, ela vai continuar existindo, e pelos estudos psicanalíticos e pela própria antropologia, né, diante do contemporâneo, a ideia é que isso se acentue cada vez mais. Porque produção intelectual é hoje ponta, né,
escassa dentro das organizações. O que nós temos é, né, dados informacionais soltos transitando por aí, né? Alguns conseguem fazer algumas costuras, outros não, né? Mas o fato e o feito, e o dito, né, e o consagrado, é que torcida contrária sempre existirá. Então existe sim, né, a discussão da síndrome cultural da irmã de Moisés, né? E também, né, existe de maneira, por vezes, né, subjetiva, né, cortinada, uma torcida contrária, né, diante daqueles que conseguem, de maneira consagrada, respeitosa, ética, fazerem os seus nichos de produção, celebrando as comunidades de aprendizagem. Simples assim.